Quinta questão de física, FUVEST 2023, segunda fase. Cabe aqui uma observação rápida que nós fizemos a quarta questão e deu para notar a dificuldade grande dela. Vamos lembrar que várias pessoas vão fazer até a quarta questão de física. Então é normal que você encontre uma sequência de dificuldade que cresce da 1 até a 4, porque isso vai contemplar uma grande quantidade de pessoas. Digamos que a 5 e a 6 fica meio que à sorte se ela é difícil ou não. Né? Vamos a ela. O efeito Doppler é caracterizado pela detecção de uma frequência diferente daquela emitida pela fonte, devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Ele está dizendo sobre aquele efeito que nós escutamos quando, por exemplo, uma ambulância se aproxima e a gente escuta uma frequência muito alta. E depois que a ambulância vai embora, nós escutamos uma frequência já menor. Isso se deve a esse efeito Doppler, porque a velocidade do som depende do seu transporte no ar. Né? Então, se a fonte se afasta ou se aproxima, isso faz diferença. Isso depende também do meio pelo qual é propagado esta onda. Ele possui diversas aplicações, seja na medicina, astronomia ou ainda em sonares de velocidade, nos quais a velocidade de um objeto é medida comparando-se à frequência sonora emitida com aquela que é detectada. Considere um sonar de velocidade que envia ondas sonoras de 0,10 MHz em direção a um veículo que se aproxima com velocidade desconhecida. Então é meio que para identificar um veículo que se aproxima. Esses radar de policial aí, né? Calcule o comprimento de onda emitido pelo sonar. E tem A só para a gente não perder ponto, né? 300 metros por segundo é a velocidade do som nessa situação. Ela depende da temperatura, então vamos considerar 300. Então nós temos aqui na questão 5, V lambda F. A velocidade é 300, a frequência é 0,10 MHz, 10 a sexta. Passa 0,10, 10 a sexta dividindo, você chega a 3,10 a menos 3 metros. Pronto, acabou. 3 milímetros é o comprimento de onda dessa frequência aí. Super tranquilo, né? V lambda F, só para não perder ponto. Aí vamos à letra B. Suponha que exista um detector de ondas sonoras no carro. Calcule a frequência detectada por este detector, considerando que o carro se aproxima do sonar com velocidade de 30 metros por segundo. Bom, aqui, meus caros, nós temos uma fórmula aí na Note a Dot. Né? No efeito Doppler, a frequência FD detectada pelo observador, que no caso é o carro, e a frequência E emitida pela fonte, que é o sonar, se relacionam de acordo com a expressão FD é FS, que é do som, mais ou menos FD. Vamos dar um zoom aqui para vocês observarem a fórmula, tá vendo? Me interessa muito esse Note a Dot aqui. Então é mais ou menos a velocidade do detector igual à frequência do emissor, velocidade do som mais ou menos a velocidade do emissor, onde Vs é a velocidade do som, Vd é a velocidade do observador ou detector e Ve é a velocidade da fonte de emissão, que é no sonar. Os sinais de mais e menos são escolhidos de acordo com o movimento relativo entre fonte e observador. Então, vamos ao desenho. Nós temos aqui, meus caros, uma referência já para as próximas questões. Veja que eu coloquei aqui FD, detector, FE, emissor, que é o F2, né, emissor, e um sentido de direção do movimento desse carrinho. Nós vamos assumir que a frequência recebida no carro, né, vai depender para onde aponta. A referência aponta para o emissor. Porque é em função do emissor que me interessa, né? Da onde a onda está vindo. Então eu vou apontar para o emissor. Aqui vai ser positivo. Então a velocidade do carrinho é positivo e, no caso, o emissor vai estar parado, não estará em movimento. Então eu vou colocar aqui a frequência do detector é a velocidade do som mais a do carrinho, que está no sentido positivo. Esse menos aqui você pode desconsiderar. Né? Não é essa a referência, mas é para cá. Né? Eu me direciono sempre para a fonte. E aí, aqui eu tenho a fonte,
0,1 10 a sexta, que é a frequência, 300 mais 0. Altas matemáticas, você passa esse trem aqui multiplicando e chega na frequência do detector, 1,1 10 a quinta Hz, que é um pouquinho maior, né? 0,11 10 a sexta Hz, megahertz, se fosse o caso, né? 0,11 megahertz, dá para notar que é um pouco maior, afinal a detecção está se aproximando da fonte, então tem realmente uma impressão de maior audição na frequência, aumento da frequência, né? Vamos agora ao item C. Deixa-me ler aqui o texto. Encontre a velocidade do veículo, sabendo que o sonar detecta uma frequência de 0,15 MHz refletida de volta. Esta palavra aqui é maldita, cara. Quando o cara reflete de volta, significa que a onda sai do emissor, vai para o carro, do carro volta para o emissor. E esse emissor também detecta. Ele não é só uma fonte, mas ele também detecta ondas. E veja, ele detectou um negócio mais alto ainda, né? Então, vamos lá. Como é que seria essa história? Ele quer saber a velocidade do carro. É uma descrição literal do que os radares fazem, né, na nossa vida. Então, é um sistema de incógnitas. Essa questão é muito frequente em exercícios mais difíceis de efeito Doppler. É um assunto muito particular, né? Caiu já no ITA uma vez isso. Então, a frequência recebida no carro. Primeiro vamos pensar assim. O sonar está mandando o sinal, o carro está recebendo. Então, o carro recebe 300 é do ar, velocidade do carro, o nosso sonar está parado. Eu achei uma frequência F1, que é detectada pelo carro, em função da velocidade do próprio carro. Agora, existe uma outra frequência que é detectada pelo emissor, né? Esse aparelhinho também detectou uma frequência. Frequência recebida no sonar. Então, eu vou em direção ao sonar agora. 0,15 10 a sexta Hz é a frequência que esse sonar recebe. 300 é a velocidade do som e 0 porque esse sonar está parado. Agora, a frequência F1 é a frequência emitida pelo carro. O carro está refletindo, né, uma frequência. Então, o carro agora é a fonte. Veja que a minha setinha está indicando agora em direção a quem? À esquerda, que é o carro, né? O carro é a fonte agora. Lembre-se, a referência aponta para o emissor. O carro é o emissor. Então, se é para cá positivo, a velocidade dele é negativo, menos v. Eu isolo F1 em função de v. São duas análises de efeito Doppler. Mais uma vez. Primeiramente, este aqui é emissor. Sentido, direita positivo. Velocidade do carrinho positiva. Segundo caso, agora a fonte sonora é o próprio carro. A seta aponta para o emissor, para a fonte sonora. A seta vai para a esquerda. Então, a velocidade vai no lado negativo. A velocidade negativa. Fazendo essas igualdades de frequência 1, que é a própria frequência do carro que está sendo refletida, você consegue isolar a velocidade. Então você igualaria essas duas igualdades, essas duas equações, cancelaria o que fosse possível, joga para um lado para o outro, chega à velocidade de 60 metros por segundo. Essa é a velocidade do carro, portanto, dado que ele é um segundo emissor, né? E esta fonte sonora, ela emite uma onda que reflete no carro e o carro é uma fonte que dá no emissor de volta. O grande problema dessa questão, gente, é que são um sistema de duas incógnitas. Eu não tenho F1 e não tenho velocidade. Então eu preciso de duas equações, que seria a emissão de onda até o carro e depois do carro até o sonar. São duas detecções, né? O que dificulta bastante o exercício. Uma vez visto isso, cara, não tem como errar mais, porque isso aqui é repetido várias vezes em várias questões de vestibulares, né? Digamos que fica um negócio meio marcado já no resto da vida. Mas como eu mencionei, uma questão difícil para uma segunda fase
né, tem que ter uma base boa aí de efeito Doppler. Vamos à sexta questão.